Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e aqui você aprende contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E o tema da nossa videoaula de hoje é ainda sobre reforma tributária e eu vou comentar sobre os impactos que a CBS-CBS tem para as empresas optantes pelo lucro presumido. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida em relação a esse assunto, então o objetivo dessa videoaula é poder esclarecer esse tema para vocês. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, porque a sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Eu sei que tem gente que assiste o canal, que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito. Então, a sua participação é importante para ajudar o desenvolvimento do canal e incentivá-lo a gente a continuar o nosso trabalho aqui, que é divulgar o conhecimento. Então, qual que é o objetivo dessa nossa videoaula de hoje, como eu comentei para vocês? É falar sobre os reflexos da CBS e do IBS, que são os dois tributos que foram introduzidos pela reforma tributária nas empresas optantes pelo lucro presumido, né? Então, só para a gente relembrar, né, a reforma tributária ela foi instituída pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e regulamentada, né, pela Lei Complementar 214 de 2025, né? Então, a gente tem aqui alguns outros pontos, como o PL 108, que está vindo para poder regulamentar outras questões referente à reforma tributária e a reforma tributária que visa, né, a substituição do PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI pela CBS e pelo IBS. Então, o objetivo seria de simplificação, neutralidade e transparência, né, com a substituição de 5 tributos por 2 tributos, que seria a CBS e a IBS. E qual que é o foco dessa nossa videoaula? Falar dos impactos desses dois tributos nas empresas optantes pelo lucro presumido. O que que mudou? Se realmente ainda é vantajoso ou não optar pelo lucro presumido? O que que essa reforma trouxe, né, com a instituição desses dois tributos novos para as empresas que optam pelo lucro presumido? Então, a empresa, o lucro presumido, o que que ele é? É o regime de importação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, né? Então, ela não é especificamente sobre CBS e IBS, mas ela visa o quê? Opção de tributação de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Nós já temos um vídeo sobre esse tema aqui no canal, né, que é uma das formas de opção que a pessoa jurídica pode ter para optar pela tributação de imposto de renda, que é lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado. Então, qual que é a base de cálculo desse tributo, né, do imposto de renda da contribuição social sobre o lucro para as empresas optantes pelo lucro presumido? É um percentual, né, sobre a receita bruta, que vai depender da atividade que esse contribuinte eh, desenvolve. Então, o legislador estabeleceu uma produção na qual é como se essa empresa tivesse essa margem de lucro, e essa margem de lucro é que isso vai ser tributada. Então, ela começa com 0,6%, o comércio e indústria seria 8%, e as prestadoras de serviços seriam 32%. E hoje, né, para quem é optante pelo lucro presumido, qual é a forma de recolhimento do PIS/COFINS? Então, o PIS/COFINS, a gente sabe que ele tem um regime cumulativo e não cumulativo. E as empresas optantes pelo lucro presumido, elas podem recolher o PIS/COFINS pelo regime cumulativo. Então, ela vai aplicar sobre o faturamento, sobre a totalidade de receitas que ela ofere, 3,65, né, sobre esse valor. E, por ser um tributo cumulativo, não tem crédito, né? Então, ela não vai, como no regime não cumulativo, aproveitar o crédito, né, que foi pago na cadeia anterior. Então, elas são voltadas mais para empresas de médio porte e prestadores de serviço com margem de lucro alta, né? Então, quanto mais maior a margem de lucro, vale a pena fazer o recolhimento pelo PIS/COFINS cumulativo e também pelo lucro presumido, porque se você fizer a conta, acaba sendo vantajoso comparado com a empresa optante pelo lucro real hoje, né? Então, é análise de imposto de renda, contribuição social e PIS/COFINS, né? Cumulativo e não cumulativo, se você tiver lucro real ou lucro presumido. Só que essa análise tem que ser feita caso a caso. Não é uma regra, não posso simplesmente afirmar, lucro presumido é vantajoso porque recolhe o imposto de renda mais barato e recolhe pelo regime PIS/COFINS cumulativo. Tem que analisar cada caso, porque pode ser que em algumas situações o imposto de renda seja mais alto, só que o PIS/COFINS, por ser cumulativo 3,65,
e a empresa tem pouco crédito, seja mais vantajoso do que recolher pelo regime não cumulativo. Ou se o imposto de renda é baixo, mas vale a pena ir para o regime não cumulativo, porque tem crédito muito grande, então faz com que essa opção seja vantajosa. Então, essa análise tem que ser feita caso a caso, dependendo de cada contribuinte, né? E qual que é a tributação, né? Vamos fazer um comparativo hoje do que seria a empresa optante pelo lucro real e as empresas optantes pelo lucro presumido. Então, a empresa optante pelo lucro real vai pagar um imposto de renda de 25%, 15% de imposto, mais adicional de 10% para a parcela atrasada, R$ 360 mil, e uma contribuição social sobre o lucro de 9%, se for uma empresa não financeira, né? O PIS seria 1,65% e a COFINS 7,6%, e o contribuinte tem direito a crédito sobre esses valores, que daria um total de uma carga tributária de 43,25%. E vale destacar, imposto de renda e contribuição social, tributo lucro, receita menos despesa, PIS/COFINS, eu vou tributar, né, o valor depois de descontar os créditos que o contribuinte tem direito, nos termos que determina a Lei 10.637 de 2002 ou a Lei 10.833 de 2003. E a pessoa jurídica tributada pelo lucro presumido, qual que é a carga tributária dela? Se for uma empresa comercial, ela vai pagar um imposto de renda, né, uma carga efetiva, uma alíquota efetiva de 1,2%, que é sobre o faturamento aplica 8%, e sobre essa base eu vou aplicar a percentual eu vou ter uma base de cálculo que daria uma alíquota efetiva de 1,2% sem um adicional, conta adicional. Se for uma empresa prestadora de serviço, sobre o faturamento, aplico a alíquota de 32%, vou ter uma base de cálculo, e sobre essa base de cálculo, se aplicar a alíquota de 15%, eu vou ter uma alíquota efetiva de 4,8%. Então, vamos imaginar, tem um faturamento de 1.000, aplico 32%, vou ter uma base de cálculo 320, e sobre esses 320, aplico 15%, vou ter 48 de imposto, que daria uma alíquota efetiva de 4,88% de imposto, né? No caso das prestadoras de serviço. No caso da contribuição social para a empresa comercial, mesmo raciocínio, faturamento, 8%, aplica a alíquota de 9%, vou dar a alíquota efetiva de 1,08%. Se for uma empresa prestadora de serviço, faturamento, aplica a alíquota de 32%, e sobre essa base, aplica a alíquota de 9%, que vai dar uma alíquota efetiva de 2,88%. E o PIS é 0,65, né, em ambos os casos, porque é cumulativo, e COFINS 3%, né, porque é cumulativo. Então, nessa sistemática do lucro presumido, eu não abato os créditos, né, que o contribuinte teria direito se tivesse optado pelo regime não cumulativo. Então, teremos um total de uma carga tributária de 5,93%, né, no caso da empresa comercial, e 11,33% para a empresa prestadora de serviço. Se eu comparar a carga tributária do lucro real para lucro presumido, né, de uma maneira simples, seria mais vantajoso fazer lucro presumido, né, tanto para uma empresa comercial como uma empresa prestadora de serviço. E eu não levei em consideração, porque eu também não levei em consideração para o lucro real, o ISS de 5%, né, dependendo do município, e o ICMS, que pode variar de 7 a 18%, dependendo do estado que a operação esteja sendo efetuada. Então, né, como é que eu vou saber se é vantajoso ser lucro real ou ser lucro presumido? Seja hoje, seja depois da reforma tributária. Tem que analisar caso a caso. Tem que fazer uma simulação de carga tributária e comparar o que é mais vantajoso, lucro real ou se é mais vantajoso o lucro presumido. E o que acontece, né, com a reforma tributária? O PIS/COFINS vai ser substituído pela CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, né? Então, a CBS substitui o PIS/COFINS e adota a não cumulatividade. Então, tanto faz ser lucro real, tanto faz ser lucro presumido, o PIS/COFINS, não, a CBS passa a ser não cumulativo. Então, eu tenho que recolher CBS e IBS pelo regime da não cumulatividade. Não vou falar de IBS agora, porque o IBS não substitui o PIS/COFINS. O que vai substituir o PIS/COFINS é a CBS. Incide sobre o valor da operação definida nos termos que define a Lei Complementar 214 de 2025, inclusive a gente tem um vídeo específico falando desse tema, e a possibilidade de tomada de créditos pelo contribuinte nos termos do que define a Lei Complementar 214 de 2025, né? E para 2027, a alíquota estimada é de 9%.
tá? Que é mais ou menos a alíquota que hoje eu tenho pelo regime do PIS/COFINS não cumulativo, tá? Então, a CBS está substituindo o PIS/COFINS e vai ter uma alíquota semelhante, né, do PIS/COFINS não cumulativo. A CBS é um regime não cumulativo, no qual possibilita o contribuinte a tomada de crédito. A escolha depende da estrutura de custo e margens, né? Ou seja, se é mais vantajoso ser lucro presumido, se é mais vantajoso ser lucro real, eu vou ter que analisar a minha estrutura de custo e margens, né? E para poder fazer a apuração pela CBS, isso vai exigir do contribuinte ajustes contábeis, precificação e tecnologia. Na grande desafio que a gente tem em relação ao regime da CBS e da EBS da reforma tributária, tendo visto split payment, tendo visto todas as formas de extinção do débito tributário, é a tecnologia, porque eu vou ter que ter a parte fiscal contábil, que vai ter que interagir com a parte bancária, que vai ter que interagir com o sistema da Receita Federal do Brasil, né? E esses sistemas têm que se conversar, porque se não se conversar, o contribuinte vai ter problema de poder fazer recolhimento e de fazer também o aproveitamento do crédito que esse tributo tem direito por ser um regime não cumulativo. E como é que ficaria a tributação, né, da empresa do lucro real e da empresa pelo lucro presumido a partir da vigência, né, da cobrança, né, da CBS, né, que vai vir com essa reforma tributária. Então, imposto de renda continua 25%, contribuição social 9%, CBS 9%, nós tínhamos antes 9,25% de PIS/COFINS e passa a ter 9%, que daria um total de 43% de carga tributária. Então,